Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso estudo de segunda-feira pelo nosso canal Trilha Espírita. Boa noite, Sinara, boa noite, Ares, sejam todos muito bem-vindos. Vou convidar o nosso amigo Ares aqui. Oi, amiguinho, tudo bem, meu irmão? Graças a Deus, boa noite a todos, boa noite, Sinara. Boa noite, Ares. Me ouve bem aí? Tá perfeito, tá perfeito. Então tá. Hoje acredito que encerraremos o nosso capítulo 15. Nós falávamos na última sobre o maior mandamento, né? E Perfeito. também sobre a necessidade da caridade segundo São Paulo. Vamos aguardar mais uns minutinhos, né? Ver se o pessoal entra aí, os demais. Enquanto nos localizamos aqui, capítulo 15. É o item 8, né? Exatamente. Item 8, 9 e 10, né? Ver se a gente Isso. consegue fazer todos eles hoje. Vamos então dar início, né, Aris? Vamos fazer a nossa prece como de costume, né? Vamos conversar com Jesus, agradecendo ao nosso Mestre amado por essa doutrina que nos esclarece, nos fortalece, nos reconforta. Agradecemos, Jesus, por tudo que nos tem concedido. Obrigado, Senhor, pela nossa vida. Obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, Senhor, buscando aprender um pouco mais. Auxilia-nos, Senhor, na busca constante do nosso aprimoramento, do nosso melhoramento. Que estejamos sempre abertos às boas vibrações, às boas intuições. Abençoa-nos, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. E assim seja. Muito bem, então, hoje começaremos o item 8. Fora da igreja, falamos na última, necessidade de caridade segundo São Paulo, e hoje vamos falar sobre fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Você lê para nós, meu irmãozinho? Opa, com prazer. Então vamos começar o item 8 do capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. O item que traz como tema Fora da Igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma, fora da igreja não há salvação, se baseia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas numa fé especial em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos, que se consideram reciprocamente malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos, esses sectários. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os separa uns dos outros até no campo de repouso. A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador,
Eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, já que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Quer comentar um pouco? Podemos falar um pouquinho, né, meu irmão? A gente não tem como a gente falar desse tema sem observar realmente algumas situações aqui em que nós, né, e que nós, os homens, né, nós as pessoas, criamos, eu digo nós porque nós acreditamos na reencarnação e nós não podemos criticar especialmente o catolicismo, porque a grande maioria de nós advém de uma família, né? Às vezes a grande maioria vem de uma família que vem do berço católico, né? Então, Perfeitamente, assim, irmão. não podemos criticar porque, primeiro, que nós talvez já vivemos, né? Já estivemos, né, dentro, se não nesta vida, mas em outras, dentro dessa doutrina, dessa religião. E lembrando que cada momento, cada lei, cada dogma, especialmente do que diz respeito aos dogmas, tem um porquê, né? Se a gente for analisar todas as religiões, especialmente o Espiritismo nos fala que cada um de nós está num grau diferente de evolução. E assim sendo, todas as religiões e os seus sistemas, as suas leis e tudo mais, são necessárias, porque o que para mim talvez não é correto, para o meu irmão, para o meu amigo próximo, ele pode entender e pode servir, né, tão bem para ele, né? Isso nos mostra efetivamente que nós estamos caminhando, né, no rumo à evolução. E à medida que nós vamos, não quero aqui dizer que nós somos melhores, não, mas à medida que a gente vai compreendendo, né, esses ensinamentos, essas leis do Cristo, a gente vai percebendo que já não precisamos mais dessas diretrizes, desses dogmas, né, que a gente viu aqui na leitura, que na vida espiritual não traz nenhum proveito nessa crença, mesmo porque, se a gente for ver, a gente viu no estudo da segunda passada, a caridade, né, ela independe da religião, né? E a Exatamente. salvação, como a gente viu, o que é salvar-se? Essa salvação nada mais é do que um estado, né, onde nós nos encontramos como espírito. E essa salvação, então, é o trabalho pelo nosso melhoramento. Não é que estejamos aqui perdidos, não estamos perdidos. Jesus não precisa vir salvar a gente, não. Nós já temos os meios, né, os mecanismos de, entre aspas, nos salvarmos, que é nos melhorarmos, né? Então a gente percebe que, como o próprio texto disse, o que a doutrina espírita nos coloca fica mais fácil de perceber, é mais fácil a compreensão, inclusive por todas as religiões, porque a gente vê exatamente isso, que não é a religião que nos faz ser melhor, né? É nós, é através do nosso esforço, através do nosso estudo, através da nossa ação contínua na busca do bem. E ainda falando um pouquinho da caridade, já adiantando, nós vamos entrar daqui a pouco nela, né, nas lições dos Espíritos, a gente vai ver ali que um ateu pode ser muito mais caridoso do que uma pessoa que efetivamente participa de uma religião, né? A Perfeitamente. doutora Edivânia está perguntando qual o tema. Nós estamos no capítulo 15, no item 8, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Então, Ares,
eu até sublinhei aqui uma parte que diz, desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, o separa até no campo do repouso, né? Você tem já leu isso. Antes sepultavam as pessoas em cemitérios diferentes, né? Sim, A depender da religião de cada um, né? exatamente, exatamente. Então vejamos o quanto nós já evoluímos, né? Exatamente. Porque já pensou, né? Como seria, né? Ó, você é católico, sepulta esse aqui, você não é, não pode. E aí a gente podemos voltar um pouquinho mais no tempo, e outro dia eu estava vendo, não tem nada a ver, mas a questão, especialmente nos Estados Unidos, né, onde os primeiros, a segregação racial, né, onde os negros Exato. não tinham direito, e não só lá, né, não tinham direito de usar banheiro, não podiam frequentar as mesmas faculdades, os mesmos lugares que os brancos. Então, veja só, né, a que ponto, né, esse dogma chegou. Mas, enfim, como eu disse no início, com certeza tem uma finalidade, de alguma forma auxilia aquelas pessoas que acreditam, porque às vezes a gente sempre brinca, mas é verdade. Tem algumas pessoas que elas precisam ainda do pastor, de alguém ali estar falando para ela, olha, não faz isso, senão você vai para o inferno, não faz aquilo. Então ainda há, por quê? Porque aquela pessoa ainda necessita dessa figura de alguém estar colocando. Hoje, não sei, não posso dizer que não frequento, mas eu tenho amigos que são católicos, especialmente falando aqui dos dogmas, né, da religião, e a gente percebe o quanto as pessoas já estão mais receptíveis, né, a novas ideias, o diálogo, Abertas, né? estão mais abertas. Então é mais fácil, né, a gente compreender. Se você me permitir um adendo, dentro exatamente do que você coloca, por exemplo, existe uma freira católica, que é a irmã Aila Pinheiro, que o trabalho dela hoje, ela vem muito inclusive a Campo Grande, é muito amiga do pessoal ali da arte técnica, do seu Carlos Sanches, né, e família, que o trabalho dela é exatamente fazer essa ponte entre as religiões, porque entendendo, sobretudo, as semelhanças, ao invés de olhar somente as diferenças, né? E se Uhum. você me permite um comentário, enquanto você falava, eu pensava o seguinte, qual a maior dificuldade do dogma? Há de chegar um momento em que as nossas necessidades começam a nos fazer buscar outras respostas. O Sim, dogma, ele é aquilo e não se questiona. Então, quando as pessoas não encontram as respostas que sentem falta, tendem muito facilmente a ir para o materialismo. Então, o maior combate que se faz hoje em todas as religiões é exatamente trazer uma compreensão que acalme ao coração e à fé, mas que atenda também ao raciocínio. Então, quando a gente vê fósseis de milhões de anos, fica difícil acreditar que o mundo foi criado em 6 dias, né? Que o Criador descansou no sétimo. E assim vai uma série de outras questões, né? Então, a gente vai vendo essa necessidade da evolução do pensamento também. exatamente. E é tão importante, é tão séria essa questão do, como você bem colocou aí, só para finalizarmos esse primeiro comentário, a questão do dogma, de acreditar, por exemplo, eu presenciei uma certa vez, lá no Centro Espírita Obreiros do Bem, aqui em Campo Grande, uma mãe chegou com o seu filho, o filho estava num processo obsessivo bem complicado, e ela disse que ela estava ali porque ela já não sabia mais aonde recorrer, que ela era evangélica, não, pelo amor de Deus, não estou aqui falando para querer criticar religiões, pelo amor de Deus, apenas um exemplo para que possamos entender o quanto é sério essa questão de dizer que é assim e pronto, né, como você bem colocou. E ela falou que ela levou o filho levou várias vezes até a igreja e que determinado dia o pastor havia dito para ela que não tinha jeito, que o filho dela era do demônio, que não tinha condições, não tinha salvação. E ela, como mãe,
não aceitou aquilo, e aí, conversando com um com o outro, pedindo que ela fosse até lá o Centro Espírita Obreiros do Bem. Olha E aí a lá, necessidade fazendo mudar, né? Sair exato, da acomodação, né? e aí ela levou o filho no tratamento e tal, e passou-se algumas semanas, dentro de um mês e pouco, o menino estava melhor. E aí, um certo dia, ela chegou para o seu Moura, até que era o presidente, e eu estávamos juntos, e ela falou assim, agora eu não sei mais o que fazer. Aí, por quê, senhora? Porque meu filho melhorou e o pastor havia falado que o meu filho era do demônio, que não tinha jeito. E agora? E eu percebi que, ao contrário do que dizem de vocês, aqui também não é uma casa do demônio, do diabo, né? Então, assim, aí a gente disse para ela, falou, não se preocupe, a senhora não precisa tornar-se espírita, Deus é um só. Apenas, talvez, faltou para... Aí até usamos o exemplo daquela passagem do Cristo com o menino lunático, né, que os apóstolos não puderam curar. E aí a gente disse para ela, falou, poxa, né, os que estavam junto com Cristo não conseguiram curar aquele menino. Né? Então, assim, da mesma Exatamente. forma, talvez faltou um pouco mais de fé, né, de persistência para a pessoa que está à frente da sua igreja. Enfim, nunca mais a vimos. Eu acredito que o menino deve estar bem até hoje. Então, veja o quanto é muito sério, mas o bacana é que, como você bem falou também anteriormente, a gente tem possibilidades de em um determinado momento questionar, né? Mas por que não, né? Por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo, né? E isso nos faz crescer. A Sinara diz, Exatamente. haverá muitos chamados e poucos escolhidos. Exatamente, Sinara, exatamente. Sigamos, meu irmãozinho. Sigamos. Item 9. Aqui nós vamos falar de outra visão que existia. Fora da verdade não há salvação. Equivaleria ao fora da igreja não há salvação e seria igualmente exclusivo, porque não existe uma única seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integralmente, quando o círculo dos conhecimentos se alarga sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta é prerrogativa exclusiva de espíritos da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos, como você falou. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, desde que a lei de Deus seja observada, não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Exatamente. A Teresa comentou ali que tempos atrás necessitávamos dos dogmas, hoje não mais, né? Talvez em encarnações anteriores. Com certeza, à medida que vamos evoluindo, também evoluem as religiões, né? Porque ainda o que às vezes atrapalha um pouquinho somos nós, né, que estamos à frente das religiões. Né? Qual casa que não tem os seus problemas? Então, infelizmente é assim. A Juliana tem uma tia que é muito brincalhona.
e fala mais ou menos assim, que ela tenta ser boa, mas as pessoas não deixam. Aí ela volta, ela solta os cachorros. É lógico que ela não está falando isso ao pé da letra, mas ela diz exatamente desse desafio, né? Que é a gente se propor a fazer um processo de mudança, e nesse processo a gente vai descobrindo que é um passozinho depois do outro, né? Sim. A Teresa está perguntando, e será que em mundos mais evoluídos há religião? Vamos refletir. Então, Ah, que legal. Eu já li bacana, eu alguma acho. coisa que, por exemplo, eu acho que até no próprio Evangelho que diz que a lei do Cristo, a lei de Deus, seria a lei do universo, né? Então, exatamente que todas conduzem exatamente para um único Deus, para um único respeito, né? Então, acho que isso é bastante Exato. interessante. Exato. E voltando um pouquinho ainda lá no que estávamos falando antes, e aqui depois voltou aqui ao assunto que eu ia falar, exatamente o interessante que a colocação, né? E você vê que realmente, se pensarmos aí com relação ao Consolador Prometido, né? Que algumas pessoas ainda têm dúvidas de que o Espiritismo seja o Consolador Prometido, observemos, né, que a colocação que é feita fora da caridade não há salvação é muito sábia, porque realmente não deixa nenhuma religião, não deixa ninguém de fora, né? Não E é? E humilde ali também, você. né? Na verdade, Tá? Nilson, humilde, porque não Sim, pretende ter o domínio da verdade, né? exato, exato. Então vejamos que coisa bacana, né? Então, fora da verdade não há salvação, como você bem leu aqui, seria o equivalente fora da igreja não há salvação. Porque realmente nós não somos detentores da verdade, nenhuma religião é detentora da verdade, como você bem leu ali. A verdade é de domínio dos espíritos superiores e não nossa. E eu sublinhei aqui uma parte que diz assim: qual homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente, no que diz respeito à verdade? Quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? Né? Então, a verdade absoluta não pertence não aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la porque não lhe é dado tudo saber. Então, olha só, né? Que interessante. Mais uma vez, nos mostra realmente que a doutrina ela nos traz assim de uma forma muito simples, com muito amor, com muita humildade, onde a gente percebeu aqui que, e a gente vai ver aqui no próximo item, onde faz realmente aquilo que o Cristo pede para nós, né, que é o amor ao próximo, enfim, como é que a gente vai ter uma religião e se gabar dela achando que nós somos melhores que os outros, quando na verdade não é nem a religião que é ruim, eu sempre digo isso, né? A Sinara disse aqui, acho que o amor que predomina, pois foi a única religião que o Cristo nos mostrou. Exatamente isso que eu ia dizer. Perdão. Quando nós temos a doutrina do Cristo, ele nos mostra realmente essa necessidade do amor, de amar, né, incondicionalmente, sem esperar nada em troca, e é isso que a gente observou muito nesse capítulo, a questão do amor ao próximo, de praticar a caridade, porque quando se coloca, a gente vai ver aqui na próxima, fora da caridade não há salvação, a gente vai entender que realmente é o único caminho que realmente fica muito certo de que a gente precisa esquecer esse, como eu disse no início, não vamos criticar porque nós já estivemos, né, nas outras religiões e como a Teresa bem colocou, à medida que vamos evoluindo, a gente já não necessita mais desses dogmas, dessas questões de ter alguém para nos guiar, né, alguém ali que nos fala como é que deve ser feito, etc. e tal. Mas à medida que nós, e aí, à medida que nós vamos evoluindo, também as religiões vão evoluindo. Porque Você nós me fez sabemos que os. lembrar. Deixa eu Sim, aproveitar teu gancho aqui. Eu achei claro, muito vamos lá. legal.
Eu lembrei, inclusive, recentemente que o Papa colocou que, para os católicos, o purgatório, ele deixa de ser um lugar quase que físico, né? Vamos dizer assim, no mundo material, espiritual, né? Para ser um estado de consciência, ou seja, toda consciência culpada, ele está num purgatório. Porque antes a gente basicamente sabia que existia o céu para os eleitos, o inferno para os condenados, e aqueles que fossem crianças, que fossem, de repente, que tivessem algum problema mental, ele ficaria por um tempo ali aguardando, né, até se resolver o destino dessa pessoa. E o Papa já modificou essa visão, já entendendo que o purgatório ele é sim um estado de consciência. Se a gente fez algo errado, prejudicou verdadeiramente alguém e já aprendeu que isso não é o melhor caminho, já é também uma evolução do próprio dogma, né? Sim, exato, e é isso que eu ia dizer também em outra, não bem isso, mas assim, nós sabemos que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. Por quê? Se todas acreditam no Cristo e o Cristo disse que enviaria o Consolador prometido, não é que o evangélico vai ter que se tornar espírita, não. Mas vai chegar um determinado momento, como você bem lembrou aí do Papa, em que os líderes dessas religiões vão começar a perceber a necessidade de se falar, de se trabalhar mais exatamente, porque não é nenhuma novidade, né? Lá na Bíblia, se a gente for olhar, quantos e quantos fenômenos, né, mediúnicos, etc. e tal, que tem lá. Então, assim, não vão reinventar a roda, de repente vão dar uma relida lá e falar, não, peraí, gente, vamos mudar, porque é aqui o caminho, né? E assim, como a gente disse outro dia, e a Cláudia colocou aqui, o amor é sempre o caminho mesmo. Costumo dizer que quando amamos, não julgamos, não fazemos nada de ruim. Sim, Cláudia, exatamente. A gente comentava outro dia, eu comentei outro dia aqui, que exatamente assim, se a pessoa ama, se a pessoa tem amor ao próximo, se ela busca. Porque, assim, vamos ser sinceros, a gente não consegue vivenciar numa única encarnação todos os ensinamentos do Cristo, a gente não consegue Falou desenvolver tudo, todas amigo. as virtudes, né? Seria muita Exatamente. audácia a gente achar que vai fazer tudo isso. Então, assim, se nós nos esforçamos, estamos conseguindo fazer algo que o Cristo exemplificou, maravilha, independe da religião. Então, a religião vai evoluir à medida que nós evoluirmos, né? Não adianta a gente esperar e achar que a religião A, B ou C está errada. Não, cada uma está correta. A Teresa diz aqui, aquela série Lúcifer é sensacional, diz exatamente isso, o inferno é a culpa em nossa mente. Exatamente, é. O céu e o inferno é um estado de espírito, né, de consciência de cada um de nós. Então, é muito bacana a gente perceber e observar essas questões sem que o que é mais importante, que eu acho que tem que ficar muito claro para todos nós, não estamos aqui falando mal dos dogmas, não serve. Serve sim, para, como eu disse já anteriormente, cada um de nós está num diferente grau de evolução. E como a Teresa colocou, à medida que evoluímos, a gente não precisa mais desses dogmas. Mas há ainda no mundo espiritual espíritos que ainda não se desvencilharam desses costumes, né, dos rituais, da liturgia e tudo mais. E é importante que ele tenha o amparo, né, dos espíritos que aqui conviveram nessa região para poder auxiliar. E isso é tão comum, né, quando a gente no trabalho mediúnico, quando chega alguém ali, a gente, a gente pergunta, tá vendo? Eu tô vendo, aqui tem padre, tem não sei o quê. Então, assim, gente, Deus é um só. Jesus nos exemplificou o amor, e é isso que é bacana, a gente saber que lá do outro lado a gente vai poder perceber melhor que não precisamos desses rótulos, precisamos do amor em nosso coração para que a gente possa aprender cada vez mais, porque ainda sabemos muito Sempre. pouco. Verdade, com certeza, amigo. Mais alguma coisa? Sigamos? Sigamos, Não, né? tranquilo. E sigamos. Então, vamos então para instruções dos espíritos. Fora da caridade não há salvação. Item 10.
Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira, eles viverão em paz. No céu, porque os que a tiverem praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu, como auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Aí a gente faz menção aqui ao Chico Xavier, né? Aos perfumes de rosa e tantos outros, né? Exato. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada exprime tão bem os deveres do homem do que essa máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com semelhante guia, o homem nunca se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, a buscar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem, já que não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não se praticar o mal, olha que legal, basta muitas vezes a inércia e a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus por haver permitido que pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, e sim porque, ajudando-vos a compreender melhor os ensinos do Cristo, ela vos fará melhores cristãos. Fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, visto que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertençam. Mensagem de Paulo, o apóstolo. Exatamente, muito claro também, né, essas explicações. E aí no início ali ele diz que a prática da caridade define o destino dos homens tanto na terra como nos céus, no céu, né? É isso. E aí ele fica muito claro que ele diz assim, porque todos aqueles que praticam ainda na terra encontram a paz. E na vida espiritual acham graça diante de Deus Pai. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos. E na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Então, é muito bacana aqui a gente observar que, como a gente falou na leitura na semana passada, quando nós praticamos a caridade, e aí você bem lembrou, Ares, na semana passada, que se a gente não tiver amor naquilo que faz, se nós não estivermos efetivamente envolvidos com amor ao próximo, a gente vai fazer doação, né, e não caridade. Se a gente quiser fazer para se aparecer, aí a gente vai ser, como disse, deixa eu achar aqui, como disse Emmanuel, deixa eu achar o texto aqui. Emmanuel nos falou no livro Vinha de Luz, na mensagem 163, que quem dá para mostrar-se é vaidoso.
quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Então vejamos que aqui a gente percebe que quanto mais praticamos a caridade, como a gente falou na semana passada, mais a gente se esquece, mas a gente sai um pouco da faixa do egoísmo quando nós estamos predispostos a ajudar, e seja de qual maneira for, com o nosso tempo, com a nossa pequena contribuição, às vezes lá numa cesta básica, enfim, não importa. Quando nós fazemos por amor, quando nós fazemos porque enxergamos ali realmente um filho de Deus e um irmão, que somos realmente perante Deus, a gente encontra realmente a paz aqui na Terra. Porque aí a gente volta um pouquinho lá atrás, não lembro qual foi o capítulo que a gente estudou, onde diz da questão de sentir uma felicidade, uma sensação que talvez a gente não consiga explicar, né? Então é uma sensação de bem-estar, é algo realmente bacana, né? A gente poder auxiliar o irmão por amor, né? Poder, de repente, socorrê-lo naquele momento de aflição. Aí a gente consegue realmente ter a paz que a gente tanto busca. E imaginemos, né? Eu sempre falei isso, se nós pudéssemos, e assim, é muito importante nos lembrarmos que a gente precisa fazer quando? Hoje, agora, quando a gente puder. Porque, assim, há muitas pessoas que precisam, e a gente já falou em outros momentos, que tudo isso acontece porque Deus permite que isso tudo aconteça, que as pessoas passem necessidade, exatamente para a gente poder também se melhorar. Aquela pessoa que está em sofrimento, às vezes ela está recuperando, está ali pagando alguma dívida, porque todos nós temos os nossos débitos do passado, né? Mas interessante lembrar que fazer o bem independe de situação financeira, tanto o ateu como o religioso pode fazer, praticar a caridade, o sábio quanto o ignorante. Então é algo que qualquer um de nós pode fazer, basta que a gente tenha boa vontade, basta que a gente tenha realmente amor em nosso coração, né? Eu achei interessante uma palavra aqui, Nilson, porque Aham. ele diz assim, ó, quando você leu aqui, né? Porque à sombra dessa bandeira eles viverão em paz, no céu porque tem praticado, no céu, na terra porque quem vive à sombra da caridade, né, viverão em paz. No céu porque os que a tiverem praticado acharão graça diante do Senhor. E aí eu não pude deixar de lembrar da saudação do anjo Gabriel a Maria Santíssima, né? Aquela que teve a capacidade de gerar o mestre, o nosso modelo. E exatamente isso que ele diz, né? Ave Maria, porque achasse graça diante de Deus. Ou seja, olha aí ele dizendo bem sutilmente da condição espiritual de Maria Santíssima. Dos poucos relatos que a gente acha escrito, e eu sempre me admirei muito, exatamente porque quem faz muito no silêncio. Então, assim, sem fugir do tema, mas eu não posso deixar de lembrar aqui, por exemplo, de São José, que a gente escuta tão pouco dele, mas foi o pai, né, que também honrou ao Cristo, né, ensinando a profissão dele ali. O Cristo foi chamado, quando criança, a participar do templo, e porque as pessoas ficavam encantadas com o seu conhecimento, mas ele foi honrar a seu pai. Não que a gente esteja falando de outro ponto, mas exatamente isso, porque Maria Santíssima era alguém muito simples, muito pobre praticamente, né? Mas tinha graça diante de Deus. Então, já pensou o privilégio da gente desencarnar e saber que a gente aproveitou bem a nossa caminhada, né? Que a gente olhou um pouquinho mais para o nosso irmão como ser filho de Deus, tal qual nós queremos ser também. Somos todos filhos de Deus, mas muitas das vezes a gente esquece, né? Cedendo ao orgulho, cedendo ao comodismo. Exato, exato. E é interessante, essa semana eu conversava com uma pessoa, e aí até eu falei para ela que eu iria usá-la como exemplo nos nossos estudos, e acho que vem bem a calhar aqui.
uma pessoa que ela tem muito, é detentora de muitas posses, realmente, uma pessoa muito rica, rica mesmo, mas bem rica mesmo, e ela não frequenta nenhuma religião, e tem poucos amigos, eu estou entre, não sei porquê, mas ele me considera como amigo. E aí estávamos conversando nessa semana, e ele estava muito triste, que ele tem 2 filhos já adultos, e os filhos, porque ele não deu certo o casamento, e aí ele até me falou, poxa, mas eu sempre que possível, eu sempre ajudo a minha ex, etc e tal. E aí ele falando assim que os filhos não convivem com ele. Aí ele fala, na fazenda, outro dia eu cheguei, o caseiro falou que o meu filho tinha ficado 2 dias lá e nem me chamou para ir junto e tal. E aí, conversando, ele começou a chorar e tal. E aí ele falou, graças a Deus, o que ainda me consola um pouco é poder ajudar. Ele falou assim, eu ajudo a CC, eu ajudo. E aí foi me falando umas coisas. Eu fiquei pensando, e ouvindo e conversando com ele. E aí ele falou para mim, eu tenho uns amigos que têm dinheiro e que às vezes quando a CC me pede alguma coisa, eu faço a doação e já passo para eles, quanto você vai dar? Você pode dar mais que você tem mais que eu. E aí ele falou que 2 amigos que são grandes empresários aqui da cidade falaram para ele outro dia, você é muito bonzinho, você quer ajudar todos. E aí eu falei para ele, ele falou, cara, mas eu não consigo falar não. E aí eu falei para ele, cara, graças a Deus você consegue, né, não ser egoísta ao ponto de auxiliar. E se tratando apenas da ACC, eu falei para ele, você tem noção de quantas crianças são atendidas ali? Ele falou, não, eu vou de vez em quando lá e tal. E aí ele me falou assim de quantias, né, que ele costuma colaborar para compra de equipamentos, etc e tal. E aí eu falei para ele assim, cara, tanto a riqueza quanto a pobreza são 2 provas difíceis. E assim a gente percebe que ele tem uma fé realmente em Deus, e aí ele até falou para mim, poxa, os meus filhos estão interessados somente no que eu tenho, né? Eles não percebem que é meu, que não sei o que. E aí ele falou assim para mim, mas ao mesmo tempo eu sei que tudo que eu tenho é de Deus, que Deus permitiu que estivesse sobre o meu controle. Então, assim, eu fiquei pensando, e exatamente falando aqui hoje, eu me lembrei dele. Ele não tem uma religião, mas é um cara que, claro, por ter bens, talvez fique mais fácil ajudar com o material. Mas a gente sabe que não é só o material que a gente precisa, que não é só o rico que pode ajudar. E às vezes nós estamos aí esperando enriquecer, estamos esperando aposentar, ter um pouco mais de tempo para nos dedicarmos ao nosso próximo. Ou às vezes acreditamos, como esse amigo falou, que os amigos dizem para ele, você é muito bonzinho, não pode ser assim. Então, equivocamos-nos quando acreditamos que se levarmos a caridade ao pé da letra, isso vai fazer com que nós nos transviemos da realidade, enfim, que a gente às vezes possa, como você bem colocou esses dias, estavam falando aqui na cidade, para não ajudar mais as pessoas na rua, Isso. etc. e tal. Então a gente vai ver que absolutamente não precisamos nos preocupar em quanto de caridade devemos fazer e fazer sempre, porque o próprio Paulo, né, São Paulo nos ensina a submeter todas as nossas ações ao governo da caridade, pois a consciência sempre nos apontará o caminho da paz e da fraternidade. Ele diz assim, submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Então, é interessante, né, a gente lembrarmos sempre que temos que fazer o bem, como você também leu num outro momento, não fazer o mal é uma forma de caridade? Não, de maneira nenhuma. Porque na prática do bem, o que conta não é o mal que se deixa de fazer. E algumas pessoas podem dizer, mas eu não prejudico ninguém, né? Mas o bem que conseguimos realizar. Então, eu não ajudo ninguém, mas eu também não atrapalho. E aí, como é que você deu lá? É a inércia, né? A negligência e a inércia, né? Que às vezes nos faz com que nós estejamos
sem querer, às vezes estamos auxiliando o lado contrário, né? Porque estamos deixando de fazer o bem. Eu gostaria ouvindo, né, e refletindo, eu gostaria até de lembrar do começo da nossa conversa para ressaltar uma vez mais a importância de todas as religiões, sobretudo as mais tradicionais, como a Igreja Católica, os nossos irmãos evangélicos, porque olha só, mesmo esse seu amigo não tendo a oportunidade de frequentar um culto religioso, estão nele os princípios que ele herdou de algum lugar, né? E aí, falando novamente do seu amigo, o que eu achei muito interessante é que os filhos talvez ainda não estejam percebendo, embora vendo, mas não, como diz o Cristo, né? Ainda não tem olhos de ver as ações bondosas do Pai. Num determinado momento, isso estará escrito no coração deles também. Por quê? Esse final de semana eu tive a oportunidade de visitar um amigo muito querido e tem uma bebezinha que tem quase um aninho. E aí, a gente com ela no colo, tal, né? A gente vendo que tudo que se dizia em torno dela, a gente conversando entre nós e ela repetindo os sons. Então, uma criança aprende a falar, ela aprende que doce é bom, né? E o amargo não é bom, mais do que pelos sons. É porque tudo que a gente faz está sendo expresso até mais do que por gestos e atitudes, né? Então, por exemplo, assim, a atitude honrada de uma pessoa fica ali no ar, fica aquela aura do bem, né? Então, talvez vai chegar o momento em que esses jovens também amadureçam e vão ver que o pai tinha valores que eles não souberam observar. Talvez, e torçamos para que não seja assim, quando não mais o tenha do seu lado, né? Porque aí é muito fácil, sobretudo a gente quando é mais novo, a dizer assim, esse mundo é muito, né? Não me compreende. E aí eu lembro sempre que Emmanuel também escreve, então mais ou menos assim, dizendo como da música, né? Você disse que seus pais não entendem, mas você também não entende os seus pais, Exato, né? exato. Então, assim, na verdade, o que eu quero dizer, assim, as nossas atitudes bem intencionadas ainda terão um pouquinho de erro presente nelas, mas ao longo do processo da evolução a gente vai aparando essas arestas. E aqueles que caminham conosco, se puderem aprender, ótimo, porque nós estamos tentando fazer o melhor que nós podemos, né? E a Exato, eles, a hora que chegar o momento, né? Deus vai dar exato. também a oportunidade. Exatamente, Ares. Então, lembrando que, como disse no Evangelho, uma virtude negativa não basta. É necessário uma virtude ativa para fazer-se o bem. Mistério sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Olha só, né? Exatamente. Lembrando que também nos colocou ali o texto do Evangelho, que a salvação, a nossa salvação, a salvação do Espírito, ela não depende de uma religião em particular. Por isso, né, voltamos, né, Ares, ao que já falamos. Como você acabou de dizer, a importância de todas as religiões, porque todas têm como princípio, né, como vamos dizer assim, a prática comum seria aproximar o homem de Deus, né? Nos tornar Exatamente. melhores. Então, assim, as religiões são ótimas. Então, assim, as religiões têm a função, como nós já vimos na semana passada, de esclarecer as pessoas na prática do bem que as conduz a Deus, né? Mas não lhe garante a salvação do espírito. Então, vamos nos conscientizar que a gente precisa fazer sempre mais. Que quando nós Eu, auxiliamos o nosso semelhante, estamos de alguma forma fazendo pelo próximo, por Jesus, por Deus. Como é exatamente. que a gente ama a Deus, né? Como é que a gente ama a Deus se não através do nosso semelhante, se não através daqueles que estão ao nosso redor, né? Exatamente, amigo. Então, E te ouvindo, Nilson, é muito bom ficar do lado de cá, porque você vai fazendo o raciocínio e eu vou viajando, sabe? Quando você falou em salvação, não pude deixar de me atentar, porque esse é um conceito judaico.
né? E que foi trazido para as religiões ocidentais, cristãs, né? E a gente também traz exatamente o adendo do Cristo a um conceito que o povo daquela época entendia. Então, por que eu achei isso muito interessante na sua fala? Porque o Cristo não foi combater o judaísmo, dizendo que eu vim trazer uma nova lei, mas expandir os conceitos. Ou Sim, seja, nas nossas condutas atuais tem princípios judaicos, né, muçulmanos, indianos, por exemplo, orientais, na verdade, né? Quando falamos da reencarnação, porque ela é muito presente nas religiões orientais, né? Então, assim, vai se somando as informações, ou melhor, é como se a gente fosse fazendo uma escada, né, em que vai colocando degraus mais altos para que a gente enxergue mais do horizonte, né? exatamente. Então, assim, o que nos, resumindo, o que nos salva, né, não é estarmos frequentando, filiados a esta ou aquela religião, não é sermos espíritas, não é sermos católicos, não é sermos evangélicos, bandistas, não importa qual a religião que frequentamos. O que vai realmente importar é o que praticamos, as boas obras que praticamos em favor do nosso próximo. Né? Exatamente. Isso sim é o que vai nos fazer com que, ao desencarnarmos, tenhamos talvez aquela auréola, né, que lemos ali no início, quem sabe, né? Então, aqui nesse capítulo nos deixou muito claro que somente o Evangelho do Cristo, e isso independe de religião, né? O Evangelho do Cristo é a principal lição que poderíamos resumi-la, né? Para que a gente possa, talvez, buscar colocá-la em prática, nós podíamos resumir, como a Teresa falou há pouco ali, poderíamos resumir na frase, né, do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Porque a caridade nos remete a amar. E quando nós somos caridosos, nós deixamos de ser egoístas. Quando nós somos caridosos, nós somos mais humildes. E sendo mais humildes, nós também deixamos de ser orgulhosos. Então, Perfeito. praticando a caridade, combatemos o orgulho, o egoísmo e o orgulho, as duas maiores chagas da humanidade, né? Então, que a gente possa se lembrar disso, que todos nós, todos quantos praticamos a caridade, somos discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencemos. E aí tem uma questão aqui do roteiro sistematizado que eu gostaria de ler. Ela diz assim: a prática de cultos religiosos é uma forma de caridade? A resposta: poderá ser ou não. Um culto poderá constituir-se apenas em cerimônia, sem qualquer espírito de caridade. Pode também destinar-se ao benefício do próximo, constituindo-se assim num ato de caridade, como a prece pelos necessitados. A mera presença a um culto exterior não implica na prática da caridade. Ela é auxílio ao próximo, apenas isso. Meu Podemos, amigo, sim. você me fez lembrar, dia desses, e agora tem algumas versões muito interessantes no YouTube que foram assim remasterizadas para que a gente possa assistir de novo. Achei os dois pinga-fogos, né, que o Chico foi convidado a ir, um em julho de Uhum. 1971, no dia 28 de julho, eu já tinha chegado, eu falei para a Juliana, eu cheguei no dia 10 de julho de 71, né? E depois no finalzinho do ano o Chico também tem. E esses pinga-fogos, eles estão com boa qualidade para que a gente possa ver e ouvir. E uma das coisas que foi perguntado ao Chico, acho que no primeiro inclusive, é se os efeitos dos santos, as aparições, os milagres na Igreja Católica, se aquilo era verdadeiro, segundo a visão do Chico, né? Para ver se o Chico ia criticar ou não. E se aquilo era coisa de materialização, né? Como é que o Chico entendia aquilo? E o Chico disse assim, que quando ele, criança, frequentava ainda a Igreja Católica, e ele disse assim, nos dias em que as pessoas ali estavam em verdadeira comunhão, mas simplificando, né, com as minhas palavras, ao receberem a hóstia, eram como se caíssem do céu, né, do espaço ali, como se fossem flores de luz
sobre cada pessoa que ia fazendo o seu trabalho de curar, de fortalecer e de amparar. Ou seja, é exatamente essa questão que o Cristo nos ensina, que Deus se manifesta em todos os lugares. Quando a gente realmente está vinculado, ligado, né, à espiritualidade, tudo que a gente vai fazer, ele tem um significado especial. Se a gente está preocupado com o feijão que ficou na panela de pressão durante o passe ou a missa, obviamente a gente aproveita muito pouco, né? Então, assim, já que estamos caminhando para o final, eu só queria dizer mais duas coisinhas, que este é um dos capítulos que me tocam muito profundamente. Sou muito fã do capítulo 6, que é o Cristo Consolador, o capítulo 17, Sede Perfeitos, porque é quando fala conosco, o Cristo Consolador, para tratar as nossas feridas. O Sede Perfeitos é exatamente este ser que está aqui, que está nos ouvindo agora, que é convidado a se tornar perfeito como Cristo. E para isso a chave é a caridade, que é o capítulo de hoje. Então, agradecendo já, meu amigo, por mais uma vez essa oportunidade de beber nessa fonte, a sua companhia. Um abraço a todos, viu? Maravilha, Ares. Eu gostaria de encerrar lendo aqui a conclusão que esta obra Roteiro Sistematizado nos traz sobre o título Fora da Caridade não há salvação. Olha que interessante. A conclusão diz assim: religião não é fim, é meio. Não salva, esclarece. Apenas a ação permanente no campo da caridade nos conduz a Deus. Então, assim, que a gente possa se lembrar disso. Que a gente possa entender que todas as religiões são necessárias. E que o nosso melhoramento depende única e exclusivamente de nós, através do amor ao próximo, através da caridade. Obrigado, Ares, pela sua companhia. Obrigado a todos que estiveram aí conosco. Até a próxima segunda. Que Deus nos abençoe, que a nossa semana seja muito próspera, no sentido de que não desperdicemos as oportunidades de servir ao próximo. Boa noite. Beijo a todos. Um abraço.